meninas eram pequenas, eu vi uma apresentação de dança, portanto, todas elas dançaram até quase o final do ensino médio. E a mais velha foi primeira dançarina do colégio até terminar o curso e tal, essa que é cirurgiã hoje. Mas eu estava olhando aquela dança e vendo assim, eu disse, caramba, se as mulheres tomassem conta de verdade do mundo, esse mundo seria tão doce, tão belo, a gente não ia ter mais nada desses conflitos, dessas guerras, dessa loucura. E realmente a gente está vendo a coisa caminhar para esse cenário, sem nenhum proselitismo aqui, sem nada mas assim, um reconhecimento de que está de fato mudando. Isso é muito importante. Um mundo de mais gratidão, mais plural, mais amoroso, mais acolhedor, mais sensível. Eu acho que é esse caminho, sabe? Esse caminho tem que ser um caminho sem volta. Isso tem que permear mesmo as relações de todas as pessoas, essa igualdade toda começar a tomar conta. Está na hora. Está passando de hora, na verdade. Muito bem, muito bem. Mônica, pode dar as boas-vindas para a gente começar. Isso, bom dia a todos, eu sou Mônica Werneck. Sejam bem-vindos a mais um webinar Bioeconomia e o Amazonas que você não conhece. É o segundo de uma série de webinars promovidos pelo Green Rio e a Rainforest Business School. Nossos debatedores de hoje serão Tatiana Shore, que é secretária de Desenvolvimento Econômico, Planejamento, Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas, a doutora Marita Koch-Wieser, com uma carreira de destaque ao longo de 4 décadas no cenário internacional, como antropóloga, ambientalista e empreendedora social. Hoje ela dirige o Earth 3000 na Alemanha, que trata de temas de governança e proteção ambiental. Desde 2009, a doutora Koch-Wieser também lidera o programa Amazônia em Transformação, História e Perspectivas, no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Nessa função, ela liderou o trabalho no estabelecimento da primeira Rainforest Business School no mundo, que hoje está sendo realizada em colaboração com a USP e a Universidade do Estado do Amazonas. Em sua carreira anterior, a doutora Koch-Wieser trabalhou como cientista social e em posições gerenciais cerca de 20 anos no Banco Mundial, em Washington, como diretora de Desenvolvimento Ambiental e Socialmente Sustentável para a região da América Latina e Caribe, e antes como chefe de programas ambientais da Ásia e também como chefe da Divisão Central de Avaliações e Programas Ambientais do Banco Mundial. Ao deixar o Banco Mundial, em 1998, ela assumiu o cargo de diretora-geral da UICN em Gland, na Suíça. E também o senhor Cleinaldo Costa, que é reitor da Universidade do Estado do Amazonas. E como moderadora, a Maria Beatriz Martins Costa, que é coordenadora do Green Rio. Sejam todos muito bem-vindos, um ótimo webinar para todos nós. Muito obrigada, Mônica. Muito obrigada a cada um dos panelistas que aqui estão nesse webinar que se chama Bioeconomia e o Amazonas que você não conhece. O Amazonas é o maior estado do Brasil, faz fronteira com 3 países, Peru, Colômbia e Venezuela, e possui a maior fronteira tropical do mundo. Na sua política de desenvolvimento econômico do governo do estado, o governo está buscando aliar o desenvolvimento econômico com esse potencial imenso que o Amazonas oferece. Tudo isso que eu estou falando, vocês podem encontrar na internet, no Google, mas o que eu acho que vocês ainda não sabem sobre o Amazonas é o que esses 3 mosqueteiros vão apresentar aqui hoje, que são verdadeiras luzes nesse momento sombrio que nós estamos vivendo de pandemia, porque a secretária Tatiana, entre outras coisas, vai falar do mapeamento da ciência no Amazonas, ela está investindo muito nos mestrandos e doutorandos no interior do estado, buscando esse pertencimento importante. Talvez vocês não saibam que a UEA é a maior universidade multicamp do país, e talvez vocês não saibam também que já está acontecendo uma Amazônia 4.0 no estado do Amazonas, e que em outubro vão começar os primeiros cursos da Rainforest Social Business School. Isso que eu estou falando não é um spoiler. Isso que eu estou falando é uma esperança, é uma luz que esses vão trazer para vocês, e isso posto para otimizar a presença desses mosqueteiros aqui. Eu passo a palavra para a secretária Tatiana Shore,
para falar sobre esse Amazonas profundo, rural, que você está dando luz merecidamente. Tatiana, por favor, se você puder falar isso em 10 minutos, eu vou ficar muito agradecida e te mando flores. Sem som, cadê seu som? Aqui, meu som. Pronto, bom dia, estava falando bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Cleinaldo, bom dia, Marita, obrigada pelo convite, Bia, Green Hill. A Bia veio com essa provocação, a gente já tem aí uma conversa, tanto com a Bia, com a Marita e com o Cleinaldo já há algum tempo, né? E muito preocupados, né, com essa visão que as pessoas têm, às vezes idílica, né, às vezes dantesca, às vezes de paisagem, né, amazônica, e quando, na verdade, as pessoas não conhecem o Amazonas, não conhecem a Amazônia. E não é o conhecer só do conhecer da natureza, só o conhecer as populações tradicionais, que isso também as pessoas não conhecem. Também não é conhecer as distâncias, os lugares, as pessoas também não conhecem isso. Mas o que é mais importante para a gente, eu como secretária executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação, as pessoas não conhecem o potencial instalado, né, da inteligência jovem no Amazonas, né? Então, essa é uma história que eu vou contar rapidinho, porque aqui nós temos um protagonista, que é o reitor Cleinaldo e a UEA, e o papel que a UEA tem no estado do Amazonas, né? Então, com a interiorização das universidades, a partir de mais ou menos uns 10 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do que a gente está falando, tanto a Universidade Federal do Amazonas, e aí eu vou pedir licença para os meus colegas amazônicos dos outros estados, porque eu vou falar do Amazonas, que é onde eu tenho propriedade de falar, porque eu também não conheço os outros estados, então não vou falar sobre o que eu não conheço. No Amazonas, a partir de uns 10, 15 anos atrás, teve um processo muito importante de interiorização do conhecimento pelas universidades federais, a Universidade Federal do Amazonas e o Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, e principalmente pela Universidade do Estado do Amazonas, né? Esse processo de interiorização, né, seguiu as regras das universidades públicas, que são as regras da meritocracia, são as regras do concurso público. Então, o que nós temos hoje? Nós temos hoje interiorizado no Amazonas um grupo significativo de jovens, doutores e mestres, né? Jovens em idade e jovens em tempo de doutorado, que é bem importante, que estão interiorizados. Eu vou pedir, por favor, para pôr o mapa, que aí eu vou falar em cima do mapa. E aí, reconhecendo isso, né, reconhecendo a importância dessa interiorização do conhecimento do Amazonas e tendo como um desafio a gente poder fixar esse doutor, fixar esse jovem no interior, nós começamos na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação fazer um mapeamento das inteligências. Este que eu vou apresentar é um primeiro mapa, né, que está mostrando a distribuição de mestres e doutores, né, que estão alocados nas instituições públicas de ensino, pesquisa e ciência e tecnologia. A gente deve ter mais mestres e doutores que estão em outros estágios da carreira, né? Eu já soube, uma vez que nós lançamos esse mapa, eu já tive vários retornos dizendo, não, mas aqui tem fulano de tal que é doutor, mas não está empregado. Aqui tem fulano de tal que está numa bolsa de pós-doutorado. Então, esse, vamos dizer assim, como a gente fala em estatística, é o back of the envelope, é o mínimo que nós temos espacializado. Eu vou chamar a atenção, que eu acho que é muito importante, né, principalmente para as localidades onde a gente tem a sede da UEA, né, da UFAM e do IFAM. Então, por favor, olhem na fronteira do Brasil, Peru, Colômbia, que é no Alto Solimões, está lá, Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte, né? Se a gente soma o número de doutores entre Tabatinga e Benjamin Constant, nós vamos chegar a 44 doutores instalados naquela região, né? A mesma coisa vale se a gente olhar no outro extremo, que é Parintins, nós vamos ter 67 doutores instalados, 177 mestres, distribuídos entre o FAM, IFAM e o UEA, né? Isso é muito importante para nós no Amazonas, porque isso mostra a nossa capacidade, né, de fazer os processos de internalização de ciência e tecnologia permear a sociedade inteira, né?
Aqui no Amazonas, a ciência ela tem um papel social fundamental, né? Hoje, desde março, no período da Covid, esses meus 44 doutores que estão na Tríplice Fronteira, ou esses 67 doutores que estão em Parintins, ou 73 que estão em Itacoatiara, eles ficaram na sede dos seus municípios, né? Eles estão lá ajudando as prefeituras, ajudando as comunidades, fazendo vaquinha para levantar recursos, ajudando as populações indígenas, porque nós, amazônidas, quando a gente entra na universidade, né, nós somos cobrados pela sociedade pelo nosso papel social. A gente não consegue ficar fechado no nosso laboratório. Então, é um momento no qual a ciência mostra a sua força e sua importância. Também é muito importante esse dado, porque isso mostra a nossa capacidade, né, de trazer o conhecimento e fazer com que esse conhecimento chegue na ponta. Como é que ele chega na ponta? O nosso jovem dessas universidades, ele é, na Tríplice Fronteira, um número significativo de indígenas, primeira geração na universidade, que vai de encontro com um grupo docente bem formado de todas as regiões do país, porque foram concursos públicos, então você vai nessas regiões, você tem gente do Brasil inteiro, né, a fim de trabalhar, a fim de mudar e a fim de fazer a diferença. E esse jovem, ele passa a ser integrado num outro discurso, numa outra visão de mundo, com uma relação muito interessante do respeito às suas tradições, com respeito à natureza, com respeito à região, né? Então, o que a gente tem visto, né, é da importância que os cursos e a importância da pesquisa e do fortalecimento das nossas instituições de pesquisa no interior do Estado. A Rainforest Social Business School tem esse papel, né? Quando a gente começou a conversar sobre a Rainforest Business School na UEA, de uma forma transversal no interior do Estado, era essa a perspectiva. A gente já tem capacidade instalada, nós já temos os braços e as mãos chegando nas comunidades, pelos filhos que de lá saíram e foram para as universidades, se formaram, né, e estão com as cabeças abertas para a gente pensar uma nova forma de desenvolvimento, uma nova forma de relação social, com respeito às tradições, com respeito étnico e com respeito à natureza. Então, esse é o Amazonas que você não conhece, né? O Amazonas que tem um potencial enorme, né, de pesquisa, de ensino e de extensão. Nós precisamos de investimento, precisamos. A UEA precisa se fortalecer, precisa. A UFAM precisa se fortalecer, precisa, o IFAM também. E se a gente começa a falar dos institutos de pesquisa, né, nós temos o Instituto Mamirauá em Tefé, que tem um papel fundamental também, né, que também está às línguas, então a gente também precisa de investimento. Então, quando a gente começa a falar de termos como bioeconomia, desenvolvimento sustentável, isto só faz sentido, né, se tiver os pés no chão. E os pés no chão desse tipo de discussão são esse grupo de inteligência, né? Esse pessoal que está no campo, são essas nossas mãos e os nossos dedos que estão junto à sociedade, no interior, no coração da floresta. Esse é o Amazonas que você não conhece. Obrigada. Ai, Tatiana, você emociona a gente com esse discurso aí, emociona da esperança e fica com uma vontade de sair correndo, ver como é que a gente consegue verba para tocar dar visibilidade para esse povo, mas acho que nós estamos aqui para isso. E eu parabéns, é um prazer, é um orgulho, é um alento ouvir você falar desses projetos. Eu acho que nós vamos ficar mais animados agora ainda com o que o nosso querido reitor Kleinaldo vai falar. Aqui é o único representante masculino aqui nessa sala, então faça as honras, por favor. Em primeiro lugar, mais uma vez, um bom dia muito caloroso aqui do nosso verão amazônico. Vamos aqui falar sobre o Amazonas que você não conhece. E eu abro trazendo uma fala da Tatiana Shore. Esse Amazonas que você não conhece, você ouvirá hoje falado por amazônidas. Então, voz aqui da casa, ou seja, do nosso lugar de fala, dizer de Amazônia, falar de Amazônia para o mundo, falar de Amazônia para o Green Rio, mas falar de Amazônia por pessoas que vivem e sentem o calor de agosto aqui da nossa terra. Então, eu vou falar para vocês muito brevemente sobre ações da UEA no combate à Covid-19. Uma universidade de 19 anos de idade que está presente nos 61 municípios do estado do Amazonas, absolutamente todos,
e mais capital. Temos hoje 25 mil estudantes de graduação e pós-graduação, um quadro de 1.000 docentes e 1.000 técnicos administrativos, e foi essa universidade, com 19 anos de vida, que tomou decisão e colocou-se a favor da comunidade neste cenário de ações contra a Covid. Uma necessidade muito premente à época era prover as equipes de saúde de protetores faciais, de face shields. E a nossa escola de engenharia reuniu diversos alunas e alunos, professoras e professores, tanto das engenharias quanto da saúde, da medicina, da enfermagem, e montaram uma linha de produção, projetaram, desenvolveram e executaram os 100 mil protetores faciais. Eu recordo-me da data em que a USP comemorou a fabricação de 20 mil protetores faciais e fez uma festa. A UEA fez 5 vezes esse número. Nós chegamos a oferecer face shield para várias outras instituições, colocamos face shield em todos os técnicos de saúde, todo o pessoal da área de saúde do estado do Amazonas, e produção local, produção interna, absolutamente UEA. Impressoras 3D funcionando 24 horas por dia, nossos alunos e alunos morando e produzindo na universidade. Isso foi um fato muito interessante. Mais adiante, a Motor Honda entrou apoiando e a Tutplast começou a produzir em escala para nós e depois, posteriormente, em condição comercial. Mas o fato é que produzimos esses 100 mil protetores faciais para a proteção das equipes de saúde no estado do Amazonas. Recebemos doações importantes da Associação Amazonense do Ministério Público, do Ministério Público do Trabalho do Amazonas e Roraima, da Força Aérea Brasileira, e mais algumas outras instituições que nos apoiaram durante todo esse percurso. Além disso, a universidade produziu também, desenhou e produziu um kit composto de aventais, capuzes e propés perneiras para proteção das equipes de saúde que estavam trabalhando frente ao Covid. Como médico, eu vi que essa talvez fosse a primeira necessidade, isolar o profissional de saúde do meio externo para que ele possa atender com segurança. Isso aí certamente poupou algumas milhares de vidas no Amazonas. Estamos falando de gente que trabalha na porta de pronto-socorro, não estamos falando só de médicos, não, técnicos de enfermagem, maqueiros, pessoal de recepção, gente de linha de frente contra a Covid. Estamos falando também de profissionais das unidades de terapia intensiva, médicos, enfermeiras, enfermeiros, o pessoal de assistência. Então, esse time recebeu esse tipo de proteção aí, que é um material de TNT, tecido não tecido, com gramatura de 60 a 80 gramas de polietileno por metro quadrado. Um material totalmente impermeável e descartável. Isso foi produzido na universidade e foi colocado à disposição do Estado para distribuição para as equipes de saúde do Estado. 81 instituições beneficiadas na capital e no interior do estado do Amazonas. E também comunidades indígenas. 1 de cada 10 desses equipamentos foi direcionado para as nossas comunidades indígenas no interior do estado do Amazonas. Produzimos 25 mil litros de álcool a 70% na capital e no interior, sobretudo no interior. 80% desse álcool foi distribuído para instituições no interior, sobretudo instituições hospitalares. Fizemos acolhimento psicológico ao longo de toda a pandemia, num cenário mais particular de um chatbot, que nós vamos ver a seguir. Havendo a necessidade do atendimento psicológico, a pessoa era dirigida imediatamente para uma ligação telefônica e atendido por um dos nossos 17 psicólogos. Atendimento 7 dias na semana, plantões de 7 às 19 horas diariamente. Foram quase 800 atendimentos em 3 meses, cerca de 300 por mês. E isso estava dentro de um outro contexto, um contexto mais amplo, que é um chatbot, um call center. Esse call center foi trabalhado em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. E esse chatbot atendeu a população do estado do Amazonas ao longo dessa pandemia na faixa de 102 mil atendimentos. Trabalhamos com 257 voluntárias e voluntários, alunas e alunos, professoras e professores da Universidade do Estado do Amazonas em regime de plantão, atendendo diuturnamente no call center. Esse call center tinha 60 perguntas mais prevalentes, destas 20 eram trend topics, e isso gerou esse total de 102 mil atendimentos. Pessoas eram triadas à medida da necessidade, e havendo a necessidade do atendimento psicológico, eram então filtradas para o atendimento direto, via telefone, pelas nossas psicólogas e psicólogos.
Então, aqui o caminho para a interação no chatbot usando a plataforma SASE, disponível à população. E aqui vocês estão vendo a plataforma SASE, que a população faz o download na App Store e consegue utilizar o sistema com facilidade. Antecipamos formatura de profissionais de saúde para atender Covid. Levamos ao combate à pandemia novos 79 médicas e médicos, 28 enfermeiras e enfermeiros, 21 farmacêuticas e farmacêuticos. Esse pessoal antecipou a formação em 6 meses e foram integrados em ensino, em serviço, na rede municipal de saúde e na rede estadual de saúde por 180 dias, para complementar o seu tempo de formação. 180 dias em combate à pandemia, em ambiente de combate à pandemia. Nossa telesaúde foi reforçada durante o período de pandemia, com cobertura de 100% em monitoramento, atendemos 5.240 profissionais, participaram em teleeducação mais de 2.000 pessoas, houve cerca de 215 mil visualizações em todas as nossas mídias sociais e nós emitimos quase 2.000 certificados de treinamento de cursos e palestras contra a Covid, em todo o interior do estado do Amazonas. E aqui a nossa presença. Cobertura universal do estado do Amazonas por meio da telesaúde da Universidade do Estado do Amazonas, em todos os municípios e mais 6 comunidades indígenas, de Sei Parintins, distrito de Iauaretê, Caçauá, Umirituba e Vila Nova, no Alto Rio Negro e no Baixo Amazonas. Desenvolvemos um protótipo de ventilador mecânico que envolveu 12 professores da UEA, das engenharias, da medicina, pessoal de engenharia hospitalar, 2 engenheiros da Moto Honda da Amazônia, 1 engenheiro da Suzan, 2 professores voluntários do Instituto Federal do Estado do Amazonas e 10 estudantes voluntárias e voluntários trabalhando nessa equipe. Amanhã, dia 12, dias 13 e 14, faremos os testes em animais do segundo protótipo com todas as funcionalidades de mercado de um ventilador moderno. E, provavelmente, em setembro, estaremos testando esse novo ventilador na UTI do Hospital Adriano Jorge. Esse aí é o modelo de ventilador mecânico totalmente desenvolvido pela equipe de engenheiros e médicos da UEA. Funcionando com todas as funções de ventilador na tela. Aqui fizemos também, abrimos um laboratório na universidade de conserto de ventiladores mecânicos avariados da rede pública. Trouxemos de volta 27 ventiladores mecânicos. Estamos falando aí de salvar mais de 270 vidas e uma economia de quase 3 milhões de reais para o estado do Amazonas. Estamos falando aí, 3 milhões de reais, estamos falando de 500 mil euros. Não é pouco recurso num cenário de pandemia. E esse laboratório trouxe também uma experiência que fica acumulada na universidade a partir de então, para dar resposta a essas necessidades de conserto de ventiladores no estado do Amazonas e na região norte como um todo. Confeccionamos um aparelho chamado Bug, que ajuda a intubação orotraqueal, e 10 voluntários do curso de saúde da UEA fizeram vacinação de quase 500 servidores nossos contra H1N1 na modalidade drive-thru. A pessoa vem à universidade, recebe a vacina dentro do seu automóvel e segue em frente. Apenas adentra o estacionamento da escola de saúde. E pelo mesmo modo de drive-thru, ou seja, utilizando-se do estacionamento, da garagem da escola de saúde, nós fizemos 642 atendimentos de teste rápido de IgM e IgG para servidores da Universidade do Estado do Amazonas. Deste total, 10% dos servidores testados, ou seja, 64 dos testados, foram positivos para a Covid, 10%. Por que eu chamo a atenção desse número? Isso é uma amostra da população geral, cerca de 10% da população exposta ao vírus. Agora, olha que dado interessante a seguir. Testamos dos profissionais de saúde do estado do Amazonas, 6.250 profissionais testados. Olha como saltou o número de contaminados. 1 de cada 4 tinha ou teve Covid, dos profissionais de saúde. Daí a necessidade de produzir aqueles equipamentos de proteção individual que a UEA colocou à disposição dos profissionais de saúde durante a pandemia. Ressaltar que foi a única universidade, talvez a única instituição no estado do Amazonas que tenha tido esse cuidado, essa preocupação em produzir em escala equipamentos de proteção individual, que, aliás, não é papel da universidade, não está no seu métier.
produzimos um cenário muito interessante de cultura, levar o EA para dentro da casa das pessoas durante a pandemia. Durante 14 dias, fizemos o EA em Casa Live Music 2020, com 21 concertos musicais ao longo destas semanas, na verdade, 3 semanas. Isso gerou 10 mil visualizações nas redes sociais. Música clássica, música erudita, música popular brasileira, música popular amazonense, música do Beiradão, ou seja, muita coisa rolou nesse tempo. E agora eu queria finalizar falando para vocês brevemente de um cenário novo chamado Rainforest Social Business School, Escola de Negócios Sustentáveis da Floresta. Esse cenário é um cenário novo, é um cenário que surge de resposta de amazonenses, falando de Amazônia e falando de Amazonas para o mundo, numa parceria muito profícua com a FEA USP, com o Instituto de Estudos Avançados da USP, que iniciou todo esse diálogo, e, sobretudo, com a liderança de Marita Koch-Vesser e de Maria Beatriz Martins Blake Costa nesse cenário, que trouxeram para nós a oportunidade de pensarmos na perspectiva de ter localmente uma escola de negócios sustentáveis de floresta no Amazonas. E nós já temos aqui parcerias importantes. Temos parceria de financiamento com a Secretaria de Estado de Produção Rural, temos uma emenda parlamentar da deputada estadual Terezinha Ruiz, e nós temos parcerias hoje com a Universidade do Colorado, Campus Boulder, temos parceria com a Universidade Soka, em Tóquio, com o ZEID, teremos reunião com o ZEID sobre perspectivas de financiamento na semana próxima, parceria com o Yunus Social Institute, parceria com o Julius Kahn Institute na Alemanha, JKI, parceria com o Departamento Acadêmico Alemão, DAAD, num cenário de universidades amazônicas, e é uma oportunidade única, uma oportunidade muito rica para que nós possamos levar pós-graduação e conhecimento aos nossos 60 egressos, 60 mil egressos desses 19 anos de Universidade do Estado do Amazonas. Então, é uma população ávida por conhecimento, mas é o momento de ter resposta para formar uma geração em 10 anos, capaz de desenvolver projetos, analisar projetos, fomentar cadeias produtivas aqui na Amazônia. Então, esse é o cenário. E eu gostaria de agradecer muitíssimo a parceria de doutora Tatiana Shore, agradecer muitíssimo a parceria da SEDECT, que tem sido liderança nesse processo de mapear a inteligência no estado do Amazonas e nos permitir fazer avançar com qualidade essa perspectiva de uma escola de negócios sustentáveis na floresta. Estamos falando aqui de um objetivo muito ambicioso, unir esforços para mudar a cara da Amazônia nos próximos 10 anos. No meio de tantas notícias negativas que circulam nas mídias sociais, que circulam na internet sobre a Amazônia, sobre os riscos, sobre passar de baseada projetos deletérios à Amazônia e uma série de situações, nós estamos aqui respondendo com uma notícia muito alvissareira. Mulheres e homens reunidos, pensando a Amazônia de forma inteligente, pensando numa escola de negócios sustentáveis que alie sustentabilidade e desenvolvimento social, antes de tudo, e econômico dessa região. Então, de novo, um pensamento muito ambicioso, mas um pensamento à altura e ao tamanho deste estado tão importante chamado Amazonas. E, sobretudo, como disse a Tatiana Shore agora mesmo, estávamos falando da primeira geração de amazonenses com ensino superior no interior do estado do Amazonas. Mas nós estamos falando também de fortalecer essa primeira geração e garimpar dessa geração nomes que serão referência no desenvolvimento sustentável, social e econômico do Amazonas e da região amazônica nos próximos 10 anos. Então, identificar essas inteligências, fortalecê-las, trazê-las para esse projeto, que é um projeto que transcende governo, transcende Estado, transcende universidade, é um projeto a muitas mãos e é um projeto que traz colaboração nacional e internacional para esse cenário novo de desenvolvimento da Amazônia. Um cenário muito sonhado por Berta Becker há mais de 40 anos, mas é um cenário que hoje tem real condição de tornar-se realidade. E para a gente não ficar no blá, 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 no lero-lero, na conversa de mesa de bar, a universidade assumiu o compromisso de, em outubro, iniciar a primeira turma de pós-graduação da Escola de Negócios Sustentáveis da Floresta Amazônica, do Rainforest Social Business School. E nós teremos aí, como nossas speakers, como nossas palestrantes, como nossas lideranças, Maria Beatriz Martins Costa, Marita Koch-Vesser, Tatiana Shore, teremos
diversas outras pessoas trabalhando conosco nesse cenário, Paulo Saldiva e diversos colegas que estarão conosco iniciando essa turma em outubro. Eu vou ter muito orgulho de fazer parte como aluno dessa primeira turma e a gente vai ficar muito feliz de trabalhar juntos, primeiro, para que isso aconteça realmente em outubro, e segundo, para colher os frutos dessa primeira experiência tão importante, tão sonhada. Um grande abraço para todas e para todos nessa quarta-feira, e fica aqui essa energia da Rainforest Social Business School e da Universidade do Estado do Amazonas. Muitíssimo obrigado. Parabéns, eu estou encantada, meu Deus do céu, eu vou sair flutuando desse webinar, porque, aliás, Kleinal, deixa eu te dizer, você pode ter essa estatística que salvou 270 vidas através dessa iniciativa da EUEA, mas você tocou muito mais vidas, com certeza. E admiro muito a sua coragem de fazer um projeto de 10 anos, é isso que a gente está precisando, olhar para daqui a 10 anos, formar uma geração com pertencimento, com gente que é da região. Eu tenho a maior admiração e maior honra de participar desse projeto. Parabéns, você é uma inspiração para todos nós. Vocês três, são 3 inspirações que estão reunidas aqui. E seguindo ainda essa energia boa que está lá em cima, depois dessas 2 apresentações, vamos continuar lá em cima, passando para a querida Marita Koch-Wieser, que também, com quem eu tanto aprendo e com quem eu tenho o privilégio de acompanhar há tantos anos. Marita, agora você que continua essa energia lá no alto que a gente está conseguindo. Bom, apesar de que quase faltam palavras, né? Tão impressionante aqueles alcances em tempos de Covid que Kleinaldo e também Tatiana conseguiram, mas eu achei muito oportuno a sequência das falas, porque a Tatiana mostrou como tem pessoal jovem, formado e motivado, e, de fato, esse desafio enorme este ano com a pandemia mostrou realmente o potencial. Se nós pudéssemos transpor aquela energia passo a passo até a impressora 3D de máscaras para a produção de coisas da bioeconomia, da floresta em pé e dos rios fluindo, isso seria uma grande, não somente visão, mas um grande fato para a Amazônia. E realmente eu acho que nossa reunião aqui e os trabalhos ano passado e mais têm sido em torno disso, uma visão, realizações novas e, de certa forma, não parar nos artigos do dia a dia, mas trabalhar nas alternativas. Eu gostaria, não sei se a Mônica tem minha apresentação, gostaria de iniciá-la. É muito pequena, eu só queria dizer algumas palavras sobre os desafios que já foram bem descritos. Você tem? Está entrando. Está subindo. Entrou. Agora? Bom, aí. Agora sim. Bom, vamos logo para a próxima. Muito lindo. Para o segundo slide, pode? Enfim, queria dizer... Opa, não, a anterior, isso. O que já foi falado, que as dimensões em termos de espaço são enormes, né? Só o estado do Amazonas, falando aqui da Europa, hoje pelo menos, são 2 a 3 vezes o tamanho da França. E a população rural, no fundo, são só 20% desses 3,5 milhões de habitantes, é um nada
a gente compara a vastidão do espaço. Então, realmente, esse estado, com essa turma jovem que a Tatiana enfatizou, tem todo o potencial, porque tem os recursos humanos, ou pelo menos um muito bom começo, em cima de um dos maiores tesouros do mundo em biodiversidade e água doce. Eu acho que não falamos bastante das águas, porque a Amazônia, como não só o estado, mas o sistema amazônico de águas, são 15% da água doce do mundo, com uma biodiversidade fantástica, que também se presta, como nós sabemos, à comercialização. O desafio é aquele desafio de um desenvolvimento sustentável e justo. Isso foi o ponto de partida para a Rainforest Business School, porque precisamos aprender com experiências do passado e treinar pessoas. Agora, não estamos somente falando de produtores ou das pequenas indústrias, precisamos educar também, eventualmente, o mercado fora do Amazonas, porque precisamos gente nos bancos, nas negócios de consultoria, em todos os ramos da economia e da política e do legislativo, para realmente crescer uma bioeconomia. A bioeconomia existe, ela existe desde milhares de anos em terras indígenas, como alguém falou, um indígena falou num webinar outro dia, ele falou, nós indígenas não estaríamos aqui se nós não conhecêssemos os caminhos da sobrevida. Então, os conhecimentos existem, mas o desafio hoje é de também levantar nessa base sustentável os quase 50% da população que ainda vivem embaixo da chamada linha de pobreza para uma economia moderna, justa, com eletricidade descentralizada, com internet, com serviços de saúde, hoje tão importantes, com saneamento, que falta no meio rural, mas também no meio urbano, muitas vezes. Então, transporte, tem muita coisa, no fundo, que tem soluções que podem ser ensinadas, estudadas, e produzir uma geração de jovens profissionais ávidos e capazes de formular projetos. Então, eu acho que é nessa linha que eu gostaria de fechar em um momento minha apresentação, porque eu acho que temos tudo necessário para entrar numa fase de formular projetos, conseguir financiamentos para o Estado e acabar com o desconhecimento da Amazônia e o conhecimento de caminhos viáveis. Outra transparência, por favor. Então, por isso tudo, a Rainforest Social Business School na UEA esperamos um passo bastante importante no desenvolvimento de uma bioeconomia social e, ao mesmo tempo, rentável, muito mais rentável do que ela é hoje. Próximo. Para finalizar minhas colocações, e lembrando também a lista de interesse e de convênios que estão sendo escritos, o reitor Kleinaldo citou, parece que existe uma conjuntura nacional, porque tem muitas constatações do setor privado, especialmente e recentemente,
e também internacional, que permitiria um rápido desenvolvimento de projetos financiáveis da bioeconomia e, para especificar, a bioeconomia da floresta em pé e dos rios fluindo, ou a terminologia bioeconomia está sendo usada em diferentes contextos. Então, quero enfatizar que nós estamos falando da bioeconomia da floresta em pé e dos rios fluindo. E eu acho que, especialmente nessa onda que é mundial, que não é só do Brasil ou do Amazonas, de muita gente pensa em programas post-Covid, e como, de certa forma, reconstruir as nossas economias de uma forma mais verde. Eu acho que, triste como a situação deste ano ela também parece que dá novas aberturas, abre portas para novos caminhos, aqueles que a Rainforest Business School procura ensinar. Por último, estamos também, a partir da USP, trabalhando no website, juntamos muito material, inclusive coisas disponíveis também academicamente e publicamente no mundo afora, muito material que pode ser útil para a informação da bioeconomia, e esperamos que, com isso, faremos uma contribuição muito prática, pertinente para os cursos que devem iniciar em outubro. Muito obrigada. Muito obrigada, Marita. Parabéns. Eu fiquei muito feliz que você tenha colocado os desafios, porque até então nós estávamos aqui voando numa vibe. Ai, que maravilha, tudo são flores. Então, nós chegaremos nas flores, mas a gente precisa... Tem desafios seríssimos, saneamento, logística. Foi ótimo você ter levantado a questão dos rios. Eu acho que isso aí, esse modal é muito pouco utilizado, as sugestões que você já tinha contemplado no seminário anterior de um navio com teto solar, talvez você poderia falar isso também. E acho que agora a Marita botou assim, o pé no chão um pouco, puxou um pouco o balão, porque eu estava aqui voando já, e ela levou as questões da realidade que a gente precisa para poder realizar esse sonho daqui a 10 anos. Queria registrar vários comentários, a presença. Você falou da parceria público-privada, nós estamos aqui com um professor Barata, que eu mando um abraço, muito obrigada por estar aqui. O Sebrae também está aqui muito bem representado pela Vanderleia, que você conhece. Marco Pavarino, nosso amigo querido, também está presente aqui, representando o MAPA. E tem uma estudante aqui, Tatiana, que fala que é um alento ouvir suas palavras, mas isso poderia se estender por toda a Amazônia, essa iniciativa que você está promovendo, a gente pode pensar nisso. E elogiando muito a questão dos rios fluindo. E também o governo do Mato Grosso do Sul, a Marina também está aqui. Enfim, agora eu queria... nós temos ainda, não temos muito tempo, mas eu queria fazer uma provocação interna. Se Tatiana tivesse que fazer uma pergunta para a Marita, se a Marita tivesse que fazer uma pergunta para o Kleinaldo, entre vocês, do que foi falado, o que vocês gostariam de saber cada um do outro? Quem começa esse jogo? Kleinaldo. Eu primeiro começo fazendo um agradecimento, tá? Existem 2 mulheres aqui, aliás, 4, a quem eu tenho que agradecer muito. Em primeiro lugar, agradecer a Bia, que trouxe esse cenário para nós, e na sequência me apresentou Marita. A partir de então, existe formalmente o Rainforest Social Business School. Eu agradeço a vocês 2, porque realmente trouxeram essa oportunidade para nós. Mas tem 2 aqui da casa que eu quero agradecer muitíssimo. Eu quero agradecer a Maria Olívia Simão e agradecer a Tatiana Shore, até porque são gêmeas siamesas aqui, as mulheres superpoderosas daqui, e sem elas, esquece que esse negócio não tem como dar certo, tá? Então, assim, é uma gratidão enorme trabalhar com elas 2.
mas, sobretudo, privar da amizade de vocês quatro, tá bom? Então, assim, quero agradecer de todo o coração, porque esse negócio está acontecendo por causa da inteligência e do esforço conjugado coletivo de vocês quatro. Então, para nós é uma honra trabalhar com vocês. Mas eu queria fazer uma pergunta que diz respeito a um questionamento que o Júlio Pinheiro, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e liderança ambiental aqui no Estado há muitos anos, me fez outro dia. Ele me ligou preocupado, disse, Cleinaldo, esse trabalho de vocês é muito bonito, mas eu ando preocupado com um negócio. Como é que vocês vão financiar isso? Porque, caso contrário, isso na universidade fica muito bonito. Vai virar alguns seminários, alguns congressos, vocês vão se encontrar como amigos, ficam muito amigos, 10 anos depois vocês continuam amigos, mas não rolou nada. A questão é a seguinte, precisa buscar recurso para que as ações aconteçam, desenhar bem desenhadas as ações, brifar essas ações, conseguir recursos para que elas aconteçam e depois fazer o debriefing delas ao término, para saber a métrica, o que rolou, o que aconteceu, o que vocês conseguiram desenvolver em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos. Então, precisa colocar as metas, mas precisa buscar recursos para essas metas. Então, eu queria conversar com vocês, ouvir Marita sobre perspectivas disso, perspectivas desse cenário, especificamente do Rainforest Business School. E também orientações, porque hoje começam a chegar perto de nós algumas perspectivas de financiamento. Mas, ao mesmo tempo que isso me alegra, isso também me preocupa, porque eu não gostaria de ver um cenário disso tutelado, seja por governo, seja por outras instituições, mas que fosse um negócio muito plural, que tivesse metas muito bem claras, muito bem definidas, que tivesse um papel coletivo muito bem desenhado e que não sofresse riscos de interferências desnecessárias ao longo do tempo, sobretudo por questões financeiras, sejam por falta de recurso, ou seja, por alguém tentar aparelhar o Rainforest por conta de recurso que institucionalizou. Então, eu queria ouvi-las, ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso, que tem muito mais experiência que nós nesse cenário, militam com isso há muito mais tempo e teriam condições de nos orientar melhor. Marita. Sim, talvez uma pequena paralela. Muito longe, no Amazonas, em Potsdam, perto de Berlim, o dono da SAP, que é uma das grandes Microsofts do nosso mundo europeu aqui, ele fundou uma business school, uma social business school, deve ser 10, 15 anos atrás. E de lado, na mesma rua, tinha a oficina de um fund, um social business fund. Então, ele fazia, na Business School, uma competição todo ano de boas ideias financiáveis e quem ganhou naquela competição tinha um financiamento para um startup e uma realização separado. E eu acho que um pouco nessas linhas, nós poderíamos, em paralelo ao buscar apoio para a Rainforest Business School mesmo, também procurar apoio para um fund que, como você diz, Cleinaldo, deve ser muito bem administrado, dirigido, controlado, transparente e servir a população lá fora da cidade. Mas se nós tivéssemos o instrumento para não só escrever projetos e sonhar projetos, mas pegar os melhores e realizá-los, como vocês agora realizaram as máscaras para a proteção contra a Covid. Foi uma ideia, foi imprimida, foi entregue. Eu acho que se a Business School poderia assumir essa característica, não somente, também tem matérias que simplesmente são ensinadas, mas que uma via, um caminho que vale para realmente fazer a bioeconomia informada crescer, acharia isso muito, muito importante. A minha pergunta é se vocês, a nível da universidade e Tatiana, no Estado, não poderiam formar um grupo de trabalho para realmente prepararmos projetos nessa linha. Eu acho que é uma questão de galinha e ovo, que a gente precisa preparar
projetos, ideias financiáveis, detalhar e não só ter visões. E eu sou muito otimista, como falei, com minhas poucas transparências, que hoje vamos conseguir apoio tanto dentro como fora do Brasil, como vocês quiserem. Excelente essa ideia, esse paralelo que você fez com o Potsdam, esse concurso. O Hasso-Plattner Institute. Se vocês querem estudar, chama Hasso-Plattner Institute. Eu acho que a gente podia fazer essa aproximação, Marita. Se você puder nos ajudar, seria genial. Mas deixa eu ouvir agora o comentário da Tatiana. Bom, eu também queria começar agradecendo o Kleinaldo, porque ele fala da gente, mas ele nos deu carta branca, né? Tipo assim, deixa as loucas trabalhar. Ele nunca disse não. E a gente vai indo, né? Eu e Olivia junto, Deus o livre, né? Que deu, ó. Mas e é interessante isso, e aí um pouco respondendo a Marita e ao Kleinaldo também, porque eu também, obviamente, a hora que pedem para a gente fazer pergunta, a nossa primeira pergunta é: e aí, galera, de onde vem o dinheiro? Porque é lindo, maravilhoso, e a gente que está aqui no chão sabe o suador o que é, né, Kleinaldo? Só para convencer, né, o Estado e as elites e os políticos da importância da UEA, sabe? É uma coisa assim que a gente não deveria nem estar fazendo esse esforço, mas a gente tem que fazer. Então, a Olivia bolou ciência no parlamento, a gente vai lá, tenta falar com os deputados, que é isso que a gente tem que fazer. Mas, então, a gente sabe, né, o peso da sociedade nas nossas costas, né? Mas o que eu estava querendo dizer para vocês, assim, não dá para olhar a Rainforest Social Business School fora do contexto dos projetos do Amazonas, né? Isso que é o bacana. Eu acho que é aí que está a nossa oportunidade, né? Só faz sentido se a gente entende, né, esse projeto como um projeto muito importante, extremamente estruturante, né, de mudança de atitude com relação ao que é a formação acadêmica, né, dentro da UEA. Então, isso é uma revolução dentro da instituição, porque abarca uma área de negócios sociais, né, com uma pegada ambiental, né, e com uma pegada de interiorização, né, numa outra escala, numa escala de formação já daquele nosso aluno que já fez a graduação, como disse o Kleinaldo. Ele já está pré-preparado, ele ainda não está pronto. Então, ele já está preparado, todo mundo tem alguma ideia, normalmente ideias muito boas, porque quem vive o dia a dia sabe, né, da carroça que puxa, então eles têm umas boas ideias. Só que, sozinho, se fosse só a Rainforest Business School, a gente ainda não ia estar fazendo a mudança que a gente precisa falar, que foi o que a Marita muito chamou a atenção na fala dela, né? Então, a Rainforest Business School, ela faz parte de um contexto de reestruturação da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação, desse entendimento que o fortalecimento da ciência e tecnologia no estado do Amazonas é condição sine qua non para o desenvolvimento econômico e social sustentável do Estado. Não existe desenvolvimento, bioeconomia, etc., etc., se não for um desenvolvimento que tenha na sua matriz a inovação. E a inovação não só no produto, não só nos processos, mas nas formas administrativas, nas maneiras com as quais a gente desenvolve o território, nas maneiras com as quais a gente compreende as relações sociais, né? Então, a gente entende isso de uma maneira muito estratégica. E junto com a Rainforest Business School, que, vamos dizer assim, é o nosso porto seguro, porque ela está ancorada na UEA, então isso nos dá muita força dentro do Estado, a gente já tem aí vários outros projetos em andamento acoplado à Rainforest. Então, nós estamos pela faixa de fronteira, que eu também coordeno, né, que está tendo até uma reunião agora sobre isso, nós estamos trazendo um parque científico e tecnológico para o Alto Solimões, com o apoio do MDR, com o apoio do MAPA, com o apoio do Ministério da Economia, com o apoio do Conselho da Amazônia, né? A gente também está construindo uma série, né, de entendimentos na escala do município. Hoje, ontem eu fiquei muito contente que finalmente conseguimos implantar o primeiro parque urbano no município de Novo Airão, com uma pegada de uma escola ambiental, né? Porque um parque urbano, uso público, super importante, era uma área antiga de cacimbas, que as mulheres lavavam roupas, super degradada no meio da cidade desde o ano passado.
a gente tem dentro do nosso programa Biópolis essa ideia de que a gente precisa fazer uma rede de parques urbanos e jardins botânicos para que a gente possa fazer a formação de base já na pegada ambiental, para que a gente possa fazer também um uso diferenciado do espaço público, para a gente possa produzir mudas para a bioeconomia, porque a gente fala muito bioeconomia. Outro dia, um comunitário chegou para mim também no interior do estado e falou assim, mas, professor, eu queria muda de copaíba boa para eu poder plantar no meu sítio. Eu sei que demora, mas se eu plantar hoje, daqui a 10 anos eu tenho. Eu não tenho, a gente não tem. Né? Então, aí a Rainforest Business School, o papel da UEA na capacitação e do CETAM e de todos os sistemas é esse. Então, a gente tem alguns projetos no governo do estado, um que a gente chama do Programa Estruturante Biópolis, né, que é um programa que tem um foco grande em estruturação da bioeconomia no estado, né? Com o desenvolvimento de uma bolsa de valores, com o desenvolvimento de uma matriz de tomada de decisão das cadeias produtivas, da sociobiodiversidade. A gente muito fala das cadeias produtivas da sociobiodiversidade, mas a gente não conhece elas não são iguais em todos os territórios, então a gente precisa entender isso para tomar decisão, né, de investimento não só dinheiro, investimento do nosso tempo, da nossa energia, a nossa vida é limitada, né? Então a gente tem que ter tomadas de decisão. E, ao mesmo tempo, acoplado a isso, o Programa Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, ambos eu lidero, com essa perspectiva, né? Com essa perspectiva de que as coisas têm que estar todas ligadas, né? Não basta uma coisa ir para frente sem as outras virem juntas. Então, eu preciso da Rainforest Business School, mas eu preciso do Parque Científico Tecnológico do Alto Solimões, eu preciso de mais bolsa da FAPEL, eu preciso de um modelo, né, de fortalecimento dos indígenas dentro das instituições de ensino superior, pesquisa. Eu preciso fortalecer as mulheres nesse papel, porque, olha, desde que começou a pandemia, eu estou juntando um acervo dos webinars que só tem homem falando, entendeu? Só homem branco da faixa etária ali, né? Pô, o mundo é muito mais diverso que isso, sabe? Não dá. Então, parabéns, Green Hill, que finalmente nós temos aí um quadro que já está mais diverso. Então, essa é a grande desafio. E aí, eu também queria só provocar a Marita, né? A Marita, uns meses atrás, me mandou uns documentos, eu acabei nunca conseguindo falar com ela sobre isso, porque a vida atropela, de um projeto, de alguns projetos que ela acompanhou, que são Community-Based Development Projects, né? Que são projetos de desenvolvimento que têm na sua base a comunidade, né? Eu acho que a gente precisa, Marita, e aí eu queria ouvir um pouco, se tiver tempo, pensar nisso, porque a gente fala muito de desenvolvimento econômico e social, a gente fala muito de metodologia anticorrupção, colocando a responsabilidade principal decisória e de manejo de dinheiro a nível da comunidade. E, para falar francamente, se uma comunidade não se comporta bem, ela cai fora, mas as outras continuam. E isso agora faz, eu acho que 20 anos que isso cresceu na Indonésia, onde tem muitos problemas nessa direção, e funciona hoje como parte do sistema de administração, porque desagrega, em vez de ter uma regra para todos, desagrega por região, por preferência da comunidade, pela composição cultural, etc. Então, eu somente mandei esse material, não me posso alongar aqui, para fazer referência, porque com esse pessoal nós poderíamos invitar uma especialista, talvez, para dar um curso sobre isso na Rainforest Business School. E isso poderia ser adaptado para a realidade da Amazônia. Sabemos que somos diferentes no Brasil do que na Indonésia, mas o sistema administrativo tem alguns pontos em comum. E eu acho que é muito interessante isso, se queremos levar essa soberania de comunidades a sério.
Eu acho que foi ótima essa provocação aí entre vocês três. Eu acho que surgiram assim alguns caminhos concretos que a gente possa trabalhar. Eu me lembro da Tatiana apresentando em novembro, em Manaus, um PowerPoint vintage que eu nunca mais me esqueci, que onde ela falou dessa rede de jardins botânicos que teriam mudas nos municípios. Eu achei sensacional, acho que isso é uma das ideias. Nós estamos também na nossa... Agora já existe. Uhum. Então, vamos começar a trabalhar isso. E divulgar isso. Eu acho que essa questão de você ter uma carteira de projetos para captar recurso é importante da gente formatar de uma maneira bem objetiva, com esse nome mesmo comercial, mas o fato é que isso reverta socialmente, tem que ter esse compromisso, só participa da carteira quem tem o compromisso social, mas isso é uma conversa para a gente pensar depois. Eu acho que ontem nós tivemos uma conversa que estava também o professor Mesquita, que teve no Green Rio, falou muito sobre as startups, dos desafios. Isso é uma coisa que nós gostaríamos muito de promover. Ele, inclusive, tirou o 3º lugar no evento que nós fizemos, e eu tenho certeza que ele poderá ajudar a formatar um desafio e essa carteira também. Eu adoraria continuar isso, eu acho que nós vamos ter que fazer esse mesmo, o que você não conhece, parte 1, o que você não conhece, parte 2, porque isso dá um evento gigante, se a gente for falar do Amazonas que você não conhece, certamente. Mas eu fico muito feliz que também empresas que trabalham com produtos da Amazônia, nós recebemos aqui uma mensagem da Simrise, que está querendo saber como é que se aproxima da Rainforest Business School, e assim como a Simrise, outras tantas estão interessadas, a própria L'Oréal, a gente tem conversado com a L'Oréal para participar, que vai estar presente no Green Rio, e também empresas de cosméticos, de todos os tamanhos e segmentos, da nossa querida Rose, com um projeto que ela desenvolve no Paraná, que foi um sucesso, em parceria com a agricultura familiar. Enfim, tem que casar isso, a Amazônia 4.0 fala muito sobre isso, de casar a indústria, de embarcar a indústria nessa parceria. Então, eu já estou pensando no próximo Amazonas, que você não conhece, parte 2, e nós depois vamos divulgar essa conversa que aconteceu hoje, tendo no site do Green Rio, as apresentações também serão divulgadas, e a gente está à disposição de vocês para continuar isso. Essa conversa não pode terminar aqui, ela foi boa demais para parar num webinar só. Eu agradeço a cada um de vocês, agradeço a Marita, agradeço ao Cleinaldo por dar esse empoderamento para essas mulheres loucas que a Tatiana falou, essas loucas. Agradeço a Olívia, que também é parceira desde o início, a Mônica, que pilota esse Boeing aqui, para esse Boeing não cair durante o voo, e a cada uma que assistiu essa hora, 1h e 10 minutos que nós estamos aqui, e vamos continuar essa conversa muito em breve, e com outros parceiros, novos parceiros, enriquecendo um Brasil que tem tudo para dar certo, e vai dar certo. Daqui a 10 anos, quem sabe a gente faz um outro aqui, eu espero estar aqui também, e aí daqui a 10 anos nós vamos dizer, olha as sementes que nós plantamos, que árvores lindas que ficaram. Muito obrigada, um beijo para cada um, e vamos em frente. Estamos juntos. Obrigada. Obrigada, Mônica. Por favor, me esqueci. Convida para o que vai ter terça-feira que vem. Que nós vamos continuar, tem uma série que vai estar... Esse seminário vai ser todo em inglês por conta da nossa convidada, que é a doutora Eva Miller, que vai estar no Green Rio. E aviso que no Green Rio vocês também vai ter um espaço para a Rainforest Business School, para o UEA e para o governo do Amazonas falarem sobre esse projeto grande que está envolvido. Esse aqui vai ser terça-feira que vem. E aí Marita está presente também, e a doutora Eva Miller, que vai nos dar a honra de entender o que nós estamos fazendo, e certamente eu vou comentar em algum momento o Amazonas que você não conhece, mas que agora nós conhecemos melhor. Muito obrigada, beijo para todos e vamos em frente. Tchau. Até a próxima. Obrigada a todos. Obrigada, Mônica. Obrigada, Cleinaldo. Obrigada, Marita. E Mônica, super obrigada.